Quem trouxe um sorriso para Deus hoje, nessa manhã? Quem trouxe um sorriso? Mesmo com cara de sono. Eu estou vendo uns irmãos aí com cara de que não dormiram a noite. Mas louvado seja Deus, né? Porque podemos estar aqui para ouvir a voz do Senhor. Nessa manhã, de Dia dos Pais, né? Eu sei que muitos já programaram um almoço especial, né? Talvez um churrasco aí, uma picanha ao ponto, não sei, né? Alguma coisa assim. Mas é tão bom quando a gente pode, antes de qualquer coisa, a gente louvar o Senhor, ouvir dEle, adorá-lo, né? Como é bom nós podermos estar aqui, né? Eu gosto muito do culto pela manhã. Quem gosta do culto de manhã aqui? Dá uma glória a Deus aí, né? É tão bom a gente, primeira coisa que faz no dia é vir adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, né? Nos outros dias que não dá para fazer isso, ótimo, mas no domingo a gente pode fazer isso. E nós glorificamos ao Senhor por sermos uma geração que conhece a Deus. Porque houve um momento na história que se levantou uma geração que não conhecia a Deus. E o nosso tema nessa manhã é uma geração que não conhece a Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde existe uma cultura sendo implantada no mundo, na sociedade de forma geral, no mundo todo, existe uma cultura corrompida sendo estabelecida para que os nossos princípios sejam deixados de lado. Para que aquilo que era considerado inadequado, que era considerado abominável, se torne normal. E uma das estratégias que nós temos visto hoje em dia é de trazer essa cultura contaminada para dentro da igreja, de forma a que nós comecemos a achar normal algumas coisas que Deus abomina. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 2, versos de 10 a 12, está escrito assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, ídolos. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Esse quadro aqui nos mostra um momento em que se levanta uma geração que não conhecia a Deus. Preste atenção no texto que diz que essa geração fez o que o Senhor reprova. Por não ter conhecimento, por não conhecerem a Deus, não terem relacionamento com Deus, fizeram o que Deus não aprovava. E o texto, no verso 12, diz que eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos. Eles adoraram deuses dos povos ao redor deles. Grava isso daí. Eles adoraram aos deuses dos povos que estavam ao redor deles. É importante que todos vocês prestem muita atenção nisso, né? De uma maneira especial. E isso provocou a ira de Deus, está escrito aqui. Então quando o povo de Israel, né? A gente, lembrando um pouquinho da história, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, né? Quando finalmente eles entraram na terra prometida, eles receberam uma ordem da parte de Deus. Você vai encontrar isso, né? Logo no capítulo 1 de Juízes, você vai verificar, essa ordem já vinha de antes, mas você vai verificar a narração no capítulo 1 de Juízes. Eles receberam uma ordem clara e direta
de que eles deveriam expulsar todos os moradores daquela terra. Eles entraram, era a terra que o Senhor prometeu. Aquela terra era habitada por povos que adoravam outros deuses, povos idólatras, que faziam tudo que Deus abominava. E a ordem de Deus foi essa, foi clara. Quando vocês entrarem nessa terra, vocês têm que exterminar o povo, todos esses povos dessa terra. Não é para sobrar nada, é para tirar o mal todo pela raiz. É para arrancar todo o mal, eles têm que expulsa todo mundo daquela terra. Porque essa é a terra que eu prometi a vocês. Era para ser uma terra povoada pelo povo de Deus. Diga aleluia, meu amado. E não havia exceção. A tribo que foi comissionada para fazer isso, a tribo que foi escolhida para começar essa limpeza, expulsando ali os povos contaminados, foi a tribo de Judá. E a gente, no capítulo 1, eu não vou ler aqui para não me estender, mas no capítulo 1 de Juízes está escrito que, vai mostrando que no início eles seguiram as ordens, eles começaram a guerrear contra aqueles povos, expulsando aqueles povos e tiveram vitória. Por quê? Porque todas as vezes que você fizer alguma coisa que Deus mandou, você vai ter vitória. Amém? Quem está entendendo aí? Fala para a pessoa do lado, quando a gente faz do jeito de Deus, dá certo. E aí a gente vai verificar, né, que as ordens foram obedecidas, os cananeus começaram a sofrer grandes derrotas. E o capítulo 1 de Juízes mostra o início dessa história de vitórias que infelizmente terminou de uma maneira triste. Porque o que aconteceu, meus amados? O problema começa quando os israelitas perceberam, olha só, eles perceberam que, em vez de expulsar os cananeus, seria mais lucrativo dominá-los e tributá-los. Agora vocês estão dominados, vocês vão pagar tributo para a gente. Eles pensaram, em ganhar em cima disso. E eles pensaram assim, para que a gente vai se desgastar com a guerra? Se a gente pode ganhar. A gente vai dominar o povo e a gente ainda vai ganhar. Eles pensaram em cobrar impostos pesados e foi o que aconteceu, porque eles acharam que isso era mais conveniente. Eles imaginaram que além de poupar os esforços da batalha, isso ia trazer benefício financeiro, que era exatamente o que Deus não mandou fazer. Porque muitas vezes, meus amados, a gente começa a pensar de uma forma que aos nossos olhos parece legal. Aos nossos olhos parece, não, acho que Deus, Ele falou, mas eu acho que a gente pode fazer desse jeito que Deus vai aprovar. Muitas vezes as pessoas começam a fazer as coisas que Deus não mandou fazer. Começam a fazer do jeito que Deus não mandou fazer. Tomam as suas decisões, acham que está tudo bem. A Bíblia diz que Deus ficou irado. Eles simplesmente desobedeceram a ordem de Deus. Eles fizeram do jeito que eles acharam melhor, que não era o jeito de Deus, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, o jeito certo, sempre vem de Deus. A gente nunca pode, meu amado, a gente nunca pode achar que o nosso jeito vai ser melhor do que o que Deus planejou. E quando nós olhamos aqui, uma coisa fica muito clara, né? Os problemas que isso causou, essa atitude causou vários problemas, né? Primeiro que os cananeus se tornaram como uma armadilha. Quando você lê Juízes capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 2 narra a morte de Josué, que já tinha acontecido. Não está na ordem cronológica, mas os cananeus se tornaram uma pedra de tropeço, uma armadilha. Por quê? Porque eles contaminaram o coração do povo com a cultura deles. Porque eles estando ali naquela terra que já era habitada por eles, já havia uma cultura estabelecida. Quando o povo de Israel domina aquele povo,
na verdade, eles dominam o povo, mas assimilam a cultura contaminada daquele povo. Porque toda vez que há convívio, você precisa prestar muita atenção nisso. Toda vez que há um convívio com coisas contaminadas, toda vez que há um convívio a tal ponto de você começar a achar aquilo normal, você vai assimilar aquele comportamento. Você vai assimilar aquela cultura. Olha, foi exatamente por isso que isso se constituiu numa armadilha, porque eles estavam vivendo no meio daquele povo e naturalmente assimilaram os costumes daquele povo, uma cultura idólatra e contaminada. A proximidade geográfica da nação de Israel com esses povos gerou uma comunhão de culturas, uma comunhão de hábitos, uma comunhão de costumes, que levou o povo de Israel à idolatria. Quando a gente olha o capítulo 2, onde narra a morte de Josué, toda aquela geração que ele tinha liderado, né, começa a declinar. Então você percebe que o problema que gerou vir uma geração que não conhecia ao Senhor, já foi a postura dos pais, que em vez de mandarem embora os inimigos, foram conviver com eles. Em vez de mandar, de limpar a terra para que os filhos deles herdassem uma terra limpa, uma terra com uma cultura do reino. Não, eles assimilaram aquela cultura. E quando eles morreram, nasce uma geração que não conhecia o Senhor. Nós verificamos que essa geração não conhecia a Deus e nem o que Deus havia feito. É uma ignorância dupla. Não conhecia nem Deus, nem o que Ele havia feito. Então, meus amados, a gente verifica aqui que essa geração, eles não conheciam o caráter de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, não tinham relacionamento com o Senhor, não sabiam o que Ele havia feito. E nós verificamos aqui no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, que nós somos exortados, através do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, aleluia. Como a alva, a sua vinda é certa. Olha, o profeta Oséias já está narrando aqui o seguinte: como o dia chega, meu amado, é certo que o Senhor virá. Amém? Quem se alegra? Só quem se alegra com essa notícia. Só quem se alegra. Hoje o dia nasceu? Hoje o dia nasceu, o sol apareceu hoje? Desse mesmo jeito é certo que o Senhor vem buscar a sua igreja. Aleluia! Então veja o que você está fazendo, porque Ele vai vir. E o texto de Oséias diz assim: a vinda dele é certa, e Ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra. Aleluia, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente acabou de cantar. Vem Jesus. Sabe, meus queridos, nós verificamos aqui uma falha terrível dos pais, porque a desobediência dos pais gerou o surgimento de uma geração que não conhecia ao Senhor. Eu quero frisar muito esse ponto. Em vez de expulsar da vida deles a cultura, aqueles povos com cultura contaminada, eles se juntaram com esse povo, eles foram conviver com esse povo e contraíram aquela cultura contaminada, e quando eles morreram, surge uma geração que não conhecia o Senhor. Meus amados, isso fala muito conosco nos dias de hoje, porque a cultura que nós temos visto aí fora é uma cultura totalmente contaminada, e de forma nenhuma uma igreja
santa, uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que está disposta a obedecer. De forma nenhuma nós podemos conviver com essa cultura de sermos cúmplices das obras infrutíferas. Meus amados, a nossa cultura continua sendo a cultura do reino de Deus. Ela não muda. E quando o povo recebeu a ordem de expulsar do meio deles aqueles povos, serve para nós um alerta, para você expulsar, presta muita atenção nisso, para você expulsar da tua vida todo o hábito que tem a ver com a cultura lá de fora. Você precisa prestar atenção nisso. Você precisa tirar da tua casa, daquilo que você vê, daquilo que você lê, daquilo que você veste. Você precisa tirar da tua vida tudo aquilo que representa a cultura dos cananeus. Só o Mig gostou. Você precisa expulsar da tua vida todos os hábitos contaminados de uma cultura contaminada, para que a tua geração não seja corrompida também, para que a tua casa não vá para o abismo. Aleluia, meu amado. Você precisa tirar da tua vida, jovens, adolescentes, vocês precisam tirar da vida de vocês os hábitos que são iguais da cultura contaminada. Hoje em dia nós temos um problema sério com isso de forma geral, digo de forma geral, não só na nossa igreja. Mas nós temos um problema sério de adolescentes, de jovens que são contaminados com uma cultura lá de fora, e os pais acham isso, só que os pais estão achando normal. Esse é o problema. Os pais estão achando normal os filhos estarem agarrados a outras coisas, a estarem fissurados por outras culturas, fissurados por outras imagens que se tornam idolatria. É exatamente, meus amados, isso aqui é uma descrição do que a gente tem vivido nos dias de hoje. A Bíblia fala, e ontem eu pregava lá em Campinas, e a palavra de Deus, Jesus diz, olha, quando ele é indagado sobre o maior mandamento, ele diz, olha, o maior mandamento é amarás a Deus. Presta atenção nisso, jovem, adolescente, homens e mulheres. O maior mandamento é esse, você vai amar Deus. Você vai amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua vida, toda a tua essência. Você vai amar a Deus com toda a tua alma, os teus sentimentos, presta atenção nisso, com os teus sentimentos você vai amar a Deus, com os teus sentimentos você vai amar e venerar o Senhor, com toda a tua capacidade intelectual você vai amar o Senhor, e com toda a tua força física você vai amar o Senhor. É desse jeito. Você não vai amar heróis da TV desse jeito. Você não vai amar bandas ou grupos musicais desse jeito. Você não vai abraçar uma cultura lá de fora desse jeito. Você vai amar a Deus desse jeito. Aleluia! Eu acho que você deveria aplaudir o Senhor. Meu amado, só que hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. E sabe que a Bíblia nos mostra aqui? Que os pais não prestaram atenção. Então, eu digo hoje, falo com os pais, o que nós estamos produzindo para o futuro? Que tipo de filhos nós estamos gerando para o futuro? Graças a Deus eu consegui gerar uma pastora, que trouxe um pastor também. E para me alegrar mais com o meu nome. O que você está gerando para o futuro? Você está prestando atenção? Pais, hoje eu faço um alerta. Você está prestando atenção? Quando você pensa no teu filho, é para você pensar agora. Cada um que tem filho e filha pensa agora. Quando você vê o teu filho no futuro, o que você está vendo?
com o status dele hoje, o que você está vendo no futuro? Porque surgiu uma geração que, por conta da atitude dos pais, desprezou, nem conhecia Deus. Então, meus amados, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Porque quando os pais não entendem, pelo contrário, os pais participam. Sabe o que aconteceu aqui? Os pais participavam desse processo de contaminação através de uma cultura corrompida. Os pais participam. Quantos pais desavisados participam com os filhos nesse processo de esquecimento e de priorização e desse tipo de amor a Deus? Porque acabam compactuando, acabam sendo cúmplices naquela tentativa de ser um pai ou uma mãe legal. Deixa eu te dizer, meu querido, você precisa ser um pai e uma mãe obediente a Deus. Quem está entendendo, levante as mãos. E aí, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos, olha só, lá em Juízes 2, verso 11. Prestaram cultos aos deuses daqueles povos. Prestaram culto ao Deus daqueles povos. Meu querido, quando a gente fala de cultura contaminada, isso é tão abrangente, vai tão longe. Eles prestaram culto àqueles deuses daquela cultura. E quantos deuses da nossa cultura hoje em dia, deuses se levantaram aí, quantas ideologias, quantas coisas se levantaram, que se transformam em deuses para corromper, que têm sido adorados, que têm sido, infelizmente, têm tomado o lugar do Deus vivo na vida de crentes. Toda vez, querido, que alguém se afasta de Deus, ele vai idolatrar alguma outra coisa. É impossível um homem deixar os caminhos de Deus e permanecer neutro espiritualmente. Eu participava de uma reunião de líderes, e nessa reunião de líderes, nosso presidente estadual, pastor Antônio Stefan, ele ministrava dizendo que não existe um território que fique desocupado. Ou ele será ocupado por uma coisa ou por outra. Se você não ocupar o território da tua mente e não encher o teu coração, a tua mente de Deus, como eu estava falando do primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele tem que encher todo o teu coração. Deus tem que encher todo o teu coração. Deus tem que ser suficiente. Os teus sentimentos, sabe, quantas pessoas estão direcionando sentimentos para outras coisas? Direcionando, sabe, a alma para outras coisas. Então, se o teu coração não estiver cheio de Deus, se os teus sentimentos não forem direcionados para Deus, sabe o que vai acontecer? Outra coisa vai encher o teu coração e outra coisa vai tomar os teus sentimentos. Não dá para ficar neutro. Ou você está cheio de uma coisa ou está cheio de outra. Porque o homem naturalmente precisa de alguma coisa para encher a sua existência. E se não for Deus, será alguma outra coisa. Então, meu amado, o coração do povo não era mais o trono de Deus, se tornou então o trono de outra coisa. Eles adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Juízes 2, 12, B, parte B. Os ídolos dos cananeus roubaram o coração do povo, porque o povo descuidou. O povo se descuidou das ordens de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra o povo e se cumpriu o que está escrito em Juízes 2, no verso 3. Os deuses estranhos se tornaram uma armadilha mortal. Então, meus amados, isso é um alerta para nós nessa manhã. Quantas coisas estão se tornando uma armadilha mortal para
nós como igreja, dependendo do que você está permitindo na tua vida, na vida dos teus filhos, o que você está permitindo entrar na tua casa, o que você está, o que está sendo o teu conteúdo de consumo diário, isso se tornou uma armadilha mortal, porque o que acontece aqui é que por conta disso você vai verificar, meu amado, isso aqui quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a história do povo de Israel, né? Nós verificamos que a nação de Israel, por conta disso, a partir daí, se tornou uma nação de altos e baixos. É a história do Antigo Testamento, altos e baixos. Verifica a história. O que aconteceu? O povo estava bem, obedecia ao Senhor, de repente entrava numa armadilha, permitia o pecado, se levantava um rei perverso, e para dominar o povo, né? E aí o povo era oprimido, aí voltava a buscar o Senhor, aí Deus levantava um rei para resolver o problema, aí quando estava tudo bem, o povo descuidava de novo, começava a desobedecer, fazer o que era ruim, aí vinha novamente um rei perverso, o povo era oprimido, o povo começava a sofrer, aí então eles resolviam buscar o Senhor. É a história do Antigo Testamento, altos e baixos, uma hora obedecendo, outra hora desobedecendo. E toda vez que desobedece tem consequência. Meus queridos, é a história do Antigo Testamento, porque foi gerada exatamente aqui. A nova geração que surgiu não conhecia Deus, porque não foi discipulada pelos pais. Meus amados, pais que estão aqui nessa manhã, quando eu falo pais, estou falando do casal. Pais que estão aqui nessa manhã, vocês precisam ser discipuladores dos seus filhos. Eu vou repetir, porque os améns aí foram muito sem graça. Pais, quem é pai e mãe aqui, dá um glória a Deus alto aí. Isso é com vocês. Para quem tem filho e para quem não tem, vocês precisam ser discipuladores dos seus filhos. Quem está entendendo? É o ensinamento da Bíblia. Desde criança, ensina o caminho à criança, para que até quando ele for mais velho, não se desvie dele. Olha só. No livro de Provérbios, ensina o caminho, porque até quando for mais velho, não se desviará dele. É responsabilidade dos pais. Meus amados, os pais aqui não contaram aos filhos quem era o Senhor e nem o que Ele fizera. Por isso que os filhos não conheciam. Como que os filhos não vão saber? Porque os pais não contaram. Então, meus queridos, essa fala do povo de Israel inaugurou uma história de inconstância para Israel. Uma história de inconstância, onde o povo um momento servia fielmente e outra hora declinava totalmente. E como tem andado a tua vida? Tem sido assim também, altos e baixos? Nós temos falado sobre sermos uma igreja relevante, uma igreja que segue a palavra do Senhor à risca, uma igreja que não se contamina, e por conta disso, meus queridos, nós precisamos atacar aquilo que Deus abomina. Você sabe que Deus odeia algumas coisas? Deus é amor, mas Ele odeia algumas coisas, Emerson. Ele odeia algumas coisas. A gente poderia ler alguns textos aqui onde fala claramente, Deus odeia, Deus abomina. Abominar é complicado, hein? Deus abomina algumas coisas. Porque se alguém chegar para você e falar assim, eu te odeio, você até, tá louco. Mas se alguém dizer, eu te abomino, opa. Querido, Deus abomina algumas coisas. E você sabe, se o meu coração for que nem o coração de Deus, eu vou amar o que Deus ama e vou abominar o que Deus abomina.
É por isso que Deus ama pessoas, então a gente sempre vai amar pessoas. Agora, Deus odeia o pecado. Deus abomina algumas coisas. Inclusive quem cria contenda, Deus abomina. Olha só. Mas sabe, querido, o que acontece é que se eu tiver um coração como o coração de Deus, o pecado não permanece na minha vida. Aleluia. Se eu estou desenvolvendo um coração como o coração de Deus, o pecado não, porque veja, o sacrifício de Jesus por mim na cruz foi exatamente para que o pecado não tivesse mais domínio sobre mim. E a graça não é uma oportunidade para continuar pecando. A graça me constrange a não pecar mais. Porque já que eu vivo debaixo da graça, meu querido, agora a minha vida está gratuitamente, eu estou destinado à eternidade. Porque o Senhor pagou um alto preço por mim. Então eu não vou tornar o sacrifício dele por mim em vão. Então, meu querido, uma das coisas que nós precisamos, antes que seja tarde, é um arrependimento genuíno. Sabe o que é arrependimento? É você abominar, você muito claro, arrependimento é abominar o que você estava fazendo de errado, abominar. É olhar para aquilo e falar, meu Senhor, como que eu pude? Porque quando você encara de forma normal um pecado residente, significa que você está sujeito a cair nele constantemente. Porque ainda não houve o processo de arrependimento. Não houve o processo de abominação daquilo que Deus não gosta. Então, você vai continuar no pecado. Por quê? Porque você ainda não se arrependeu. Arrependimento é reconhecimento da miséria na qual você estava inserido, daquilo que você estava fazendo, a ponto de você mudar de direção. O arrependimento faz você mudar de direção. Sabe, querido? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como o povo de Israel aqui nessa situação. Estamos vivendo misturados com uma cultura contaminada. E está tudo bem, você assimilou essa cultura, você vive desse jeito, você não tem mais critérios, você permite qualquer coisa na tua vida, você permite qualquer música nos teus ouvidos, você permite qualquer livro nos teus olhos, você permite qualquer série de TV no seu dia a dia. Você não tem mais critérios e você vai recebendo uma cultura contaminada e é algo que era abominável e continua sendo abominável diante de Deus, para você se tornou comum, se tornou normal. Você não conseguia ouvir palavrão antes, agora você assiste uma série que tem palavrão do início ao fim e você diz, faz parte da história. Meus queridos, quem tem ouvidos aqui? E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, já caminhando para encerrar essa palavra nesta manhã. Essa falha do povo de Israel nos ensina muito como igreja nos dias de hoje. Como nós estamos educando a próxima geração. Como nós estamos educando as novas gerações. Qual o nível de importância que nós estamos dando num processo de discipulado familiar ou de discipulado de forma geral? Nós iniciamos aqui na igreja um discipulado, está em andamento. Como nós estamos treinando pessoas e discipulando pessoas ao mesmo tempo. E vai chegar um momento onde a gente vai conseguir abranger todo mundo. Mas nós estamos trabalhando nisso, já está em andamento. Às quintas-feiras temos jovens aqui sendo discipulados. Estamos discipulando alguns casais, porque o ciclo de vida de um casal é diferente do ciclo de vida de um jovem. É diferente. As situações são outras, os problemas são diferentes. Então, nós estamos fazendo um discipulado inteligente, onde nós vamos discipular casais com as situações comuns a casais, e discipulando jovens com as situações comuns aos jovens, discipulando de forma inteligente, para que seja produzida uma igreja e uma geração que teme ao Senhor. Aleluia!
Então, meus amados, que importância nós vamos dar a isso? Porque começa em casa. A nossa luta pelo Evangelho, meus queridos, não vai determinar só o presente, mas vai alcançar o futuro. A nossa luta por tornar a nossa casa, como no princípio, o mesmo Josué, um Josué que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá no futuro, os netos de Josué não conheciam ao Senhor. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer como Paulo diz aqui. Ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: e as coisas que você me ouviu dizer na presença de tantas testemunhas, confie isso a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros, e ensinar a outros, e ensinar a outros. Posso ouvir um aleluia aí, meus amados? Isso aqui é muito sério. O que você ouviu de mim, de uma fonte confiável, confie isso a outros homens, que sejam capazes de continuar esse processo de ensino. Meus queridos, você tem ouvido a palavra. Você pode ouvir algumas coisas que talvez nem te agrade muito. Você pode ouvir algumas coisas que talvez deixe você meio impactado e incomodado. Mas que bom que seja assim. Que bom. Sabe, porque então eu estou atingindo o meu objetivo. Eu preciso que você fique incomodado com algumas coisas, para que isso de alguma forma gere mudança e a tua casa e a tua geração sejam abençoados. Esse é o meu papel como pastor aqui. Sabe, meu querido, confiar isso a pessoas que sejam capazes de perseverar nisso. Você vai ser capaz de perseverar nisso? Deixa eu ver aqui, quantos estão dispostos a perseverar no conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo? Quantos estão dispostos a isso? Levante as mãos aí. Eu estou falando de pessoas que estão dispostas a conhecer mais de Deus. E para isso, não tem como isso acontecer se você não gastar diariamente tempo com Ele. Porque a grande maioria dos crentes vem para um culto como este e depois, na semana toda, não cultua ao Senhor, não lê a palavra, não medita e continua pecando do mesmo jeito de antes. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. E se o nosso coração não estiver quebrantado, não estiver um coração humilde, que recebe a palavra, um coração que arrependido, porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Ele vai trazer bênção sobre a tua vida e a tua geração. Meu amado, nós precisamos reconstruir na nossa vida a abominação pelo que Deus abomina, pelo pecado. Nós precisamos, não podemos mais encarar de forma normal aquilo que Deus odeia. Não, meu querido, você precisa ser um filho que tem o coração do Pai. E sabe, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ser impelido a buscar arrependimento, a buscar um coração quebrado. Olha a vida de Davi, olha o momento em que ele pecou terrivelmente, e olha como ele buscou o arrependimento. E meus amados, Paulo se preocupava aqui com a importância de passar o bastão do Evangelho para a geração que vinha depois. Por isso ele trabalhou muito em Timóteo. Sabe o que nós precisamos? Ontem eu conversava com um pastor amigo meu, lá em Campinas, e ele falava assim: pastor Samuel, como os dias hoje estão terríveis. Eu venho de uma geração, dizia ele, a mesma geração minha, eu venho de uma geração onde os pastores eram considerados líderes que deveriam ser respeitados, onde o pastor conseguia liderar e abençoar a igreja, ele conseguia conduzir porque as pessoas eram obedientes aos seus líderes. Eu venho de uma geração assim. E ele dizia como isso está complicado hoje, como está difícil, as pessoas não respeitam líderes, não respeitam pastores.
pensam que sabem mais tantas vezes. Isso dizia ele ontem para mim, para a pastora Selma. Os pastores pedem alguma coisa para a igreja e tem uma dificuldade em que a igreja obedeça, em que a igreja esteja engajada, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde uma figura de liderança que foi estabelecida pelo próprio Deus está sendo a visão e a postura, a visão, o entendimento do sacerdócio está sendo corrompido, e as pessoas não obedecem, se dão o direito de discordar, e na minha época não era assim. E infelizmente é o que nós temos visto, uma ação das trevas para que autoridades, líderes e pastores não sejam vistos com bons olhos. E dessa forma, aqueles que estão interessados em servir a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, sofrem, padecem. E sabe o que a Bíblia ensina? Facilita o trabalho dos teus líderes que fazem isso com amor, sabendo que tem que prestar contas a Deus. Então, meus queridos, Paulo nos ensina aqui, e eu termino essa palavra nessa manhã dizendo que vocês mais novos, escutem aqueles mais velhos idôneos. Sabe, querido, os mais velhos ensinando os mais novos, isso faz parte da dinâmica da igreja, desde do Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa dinâmica, ela existe. Deus sempre fez as coisas dessa forma, sabe? E nós precisamos entender essa dinâmica, os pais ensinando os filhos, os líderes ensinando e aconselhando a igreja. Meus amados, essa é a dinâmica de uma igreja relevante que vai alcançar o mundo e, pelo contrário, vai estabelecer nas trevas a luz. E não o contrário. Diga aleluia, meu querido. Porque se não for assim, o trabalho da igreja está anulado. Então, meu querido, volta o teu coração totalmente para o Senhor nesse sentido. Presta atenção se a tua casa está dentro desse padrão que Deus espera. Presta atenção se o teu coração não está inclinado para outras coisas, e por conta disso, os teus filhos serão um resultado do que você pensa, das alianças que você tem, do comprometimento ou não que você tem com a igreja. Preste atenção, porque esta é uma obrigatoriedade dos pais. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Agora, meus queridos irmãos, independente de qualquer coisa, hoje em dia, diferente do passado, hoje em dia não há como, ainda que o teu pai e a tua mãe não te ensine corretamente, não há como a gente não saber o que é certo. Hoje em dia, da mesma forma que você tem acesso à corrupção muito rápido, você tem acesso também à palavra que é boa, que é eficaz e que é correta. Então não há desculpas para ninguém, a não ser para aquelas crianças que não têm mais entendimento, que não têm entendimento ainda, que não sabem o que fazer. Os pais têm uma responsabilidade triplicada com esses daí, né? E você que é jovem, que é adolescente, deixa eu te dizer, você já tem entendimento das coisas. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Então faça o que é certo. Coloque a tua vida diante do Senhor. Permita que Ele conduza você para que você cresça em graça e sabedoria diante dEle e diante de uma geração corrompida, para que todos vejam que a luz do Senhor está em você. Vamos nos colocar em pé, meus queridos. Convido você a levantar a tua voz agora e falar com Deus por um momento. Vocês que são pais, falem com o Senhor. Se comprometam a ensinar os seus filhos a serem mais zelosos, a estarem mais presentes. Façam votos com Deus. Você que é jovem, que é adolescente, você que está aqui nesta manhã, nessa faixa etária, faça um compromisso de não permitir que
os princípios de Deus sejam arrancados de vocês. Que nada venha tirar da vida de vocês a verdade de Deus. Vamos orar. Vamos todos orar. Eu não vou orar aqui vocês ouvirem. Eu quero que todos vocês tenham um momento de oração agora. Fale com Deus. Cada um que está nesse lugar, fale com Deus agora. Deus, aleluia. Vá falando com Deus, meu querido. Oh Senhor, Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Nós queremos permanecer firmes e fiéis a Ti, Senhor. Oh Pai, muda os corações nessa manhã. Trata, Senhor, com cada um de maneira especial. Alcança os corações, Senhor. Que toda a cultura contaminada, Senhor, que todo o conceito contaminado que porventura, Senhor, tem entrado no coração dos Teus filhos, que isso seja, Senhor, arrancado, que isso seja expulso. Assim como os Teus servos deveriam expulsar, Senhor, aqueles povos idólatras da terra prometida. O nosso coração, Senhor, é a Tua terra. Oh, para que o Senhor possa habitar nela, Senhor. Que nós possamos então rever, identificar tudo aquilo que não Te agrada, que esteja em nosso coração, e que isso tudo vá embora, que seja expulso da nossa vida, da nossa mente. Cuida das mentes nesta manhã, Senhor. Talvez alguma mente que esteja, Senhor Deus amado, dominada por uma cultura, por conceitos contaminados. Que haja uma limpeza nesta manhã nos corações, Pai. Vem tratar conosco como igreja, Senhor. Vem tratar conosco de maneira especial, Senhor. Que a Tua palavra penetre nos corações, limpando os corações. Limpando os corações, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, a guardar os Teus mandamentos em nosso coração. O salmista diz: escondi Tua palavra em meu coração para não pecar. Não pecar contra Ti, Senhor. Que a Tua palavra esteja em nosso coração, tomando todo o nosso coração, toda a nossa mente, e que nós possamos desenvolver uma mente conforme a mente de Cristo, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Cuida de cada um, de cada mente, de cada coração, Senhor Deus. Oh Pai, traz libertação nesta manhã. Traz libertação, Senhor. Pai, nós queremos ser uma igreja que anda em santidade. Uma igreja que anda compromissada contigo, que não abre oportunidade para uma cultura contaminada. Não, Senhor. A nossa cultura é a cultura do reino. A nossa cultura é a cultura do Pai. Assim na terra como no céu. É a nossa cultura. Assim na terra como no céu. É a nossa cultura, que seja aqui na terra como é no céu. O céu é um lugar santo. O céu é um lugar onde Deus habita. Aqui na terra, Senhor, seja como é no céu. Que seja a nossa vida, Senhor, que a nossa vida seja, Pai amado, uma vida santa, uma vida, Senhor, onde Cristo possa ser visto. Que seja assim em nós, Pai. Que seja assim, Pai amado, na Tua igreja. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Toma o Teu lugar em nossa vida. Toma Teu lugar, Senhor. Assim na terra como no céu.